Estamos em direto já com o Ministro da Cultura, ali bem ao centro desta mesa em que vai presidir esta 19ª edição do Correntes de Escritas aqui na cidade da Póvoa de Varzim. Angélica Santos, vai ser uma edição com algumas novidades, com as habituais mesas que vamos transmitir em direto na Norte Litoral TV, não é? Exatamente, como é habitual, vamos transmitir em direto todas as mesas na Norte Litoral TV. Este ano, a 19ª edição, já como ponto de arranque dos preparativos de uma edição comemorativa de 2 décadas, no próximo ano, em que a Câmara já anunciou que se vai candidatar à Rede de Cidades Criativas da Unesco. Luís Damantino, vereador da Cultura, começa já, entretanto, a sua intervenção. Às correntes escritas. Vou aqui só falar sobre a composição da mesa. Temos ao centro o Sr. Ministro da Cultura, Dr. Luís Filipe Castro Mendes, que para além de estar aqui como Ministro da Cultura, já esteve cá vários anos como poeta. Pertence também à família das correntes escritas. Muito bem-vindo, senhor Ministro. Ao seu lado direito temos o Sr. Presidente da Câmara Municipal, o Sr. Engenheiro Aires Pereira. Ao lado esquerdo, o Sr. Presidente do Conselho de Administração do Casino da Póvoa, o Dr. Dionísio Vinagre. Ao lado direito do Sr. Presidente da Câmara temos o José Mário Silva, que está aqui a representar o júri do Prémio Literário Casino da Póvoa Correntes Escritas. José Mário, muito obrigado por estares aqui connosco. E aqui, nesta ponta esquerda, temos a Inês Pedrosa, que todos nós conhecemos também, que faz parte desta família das Correntes Escritas. Eu apetecia-me dizer, ao iniciar esta sessão, de abertura das correntes escritas, a abertura oficial, apetecia-me dizer como é bom estar aqui. O nosso slogan da Póvoa de Varzim diz: é bom viver aqui. E eu digo, como é bom estar aqui. Que bom que é fevereiro. Que bom que é fevereiro. Que bom também que estamos nas correntes da amizade, as correntes das cumplicidades que nascem aqui, as correntes literárias, as correntes escritas. No próximo ano estaremos todos aqui, com certeza. Nós e muitos mais. Publicado em Portugal pela Alfaguara no início de 2017, foi uma decisão por maioria de 3 votos contra 2, que foram atribuídos à novela romance Escola de Náufragos, de Jaime Rocha, editado pela Relógio d'Água, e portanto, como 3-2, dá para perceber que foi uma decisão muito, muito renhida, mas julgamos que justa. Muito obrigado. Muito obrigado, José Mário. Também temos a informação que sábado o Juan Gabriel Vázquez estará connosco, vem da Colômbia, diretamente para a Póvoa para receber o prémio. É número 17, nós estamos em 19 anos, mas só foi começado a lançar 2 anos depois. Número 17, a revista das correntes escritas, e que tem sempre um escritor que queremos homenagear. Um escritor que era para estar entre nós, mas que não pôde estar por questões de saúde. Ele tinha confirmado a sua presença, aliás, ia fazer até uma intervenção aqui, nesta mesa também, mas por questões de saúde não está entre nós, e que é o Luís Fernando Veríssimo. O Luís Fernando Veríssimo, como todos nós conhecemos, pela sua boa disposição, por falar pouco também, ele diz que é conhecido por isso, pela sua grande ironia nas suas crónicas, uma ironia muito fina, direcionada sobretudo para tentar corrigir os males da sociedade brasileira, que também são um pouco os nossos males, e os males globais, nisso também somos todos idênticos,
não há grandes diferenças, mas vou chamar aqui a Manuela Ribeiro, que tem um pequeno texto do Luís Fernando, que ele dirigiu às correntes escritas, por não estar cá presente. Não vou dizer que estamos aí em espírito, porque isso não seria consolo. Nossos espíritos descarnados só serviriam para assustar o gentio. Como espíritos, também não poderíamos estar com os amigos e saborear o prazer de voltar à póvoa. Além de tudo, os espíritos não comem bacalhau. Aliás, espíritos não comem nada. O jeito é apenas pedir desculpas por estar aqui e não estar aí. O espírito estava decidido, mas o corpo não quis. Um grande abraço a todos. No ano que vem, não faltaremos. Boas correntes. Luís Fernando. Bom dia a todos. Queria começar por saudar o Sr. Ministro da Cultura, o Dr. Luís Castro Mendes. Na sua pessoa, permita-me que saúde uma pessoa muito especial que também está nesta sala, o Dr. Abrão Vicente, que nas horas vagas é Ministro da Cultura de Cabo Verde e aqui é poeta e escritor, a quem saúde naturalmente a presença. Gostava de saudar também o Sr. Presidente do Conselho de Administração, Dr. Dionísio Vinagre, o representante do júri do Prémio Literário Casino da Póvoa de Varzim, o José Mário Silva, uma saudação muito especial à Inês Pedrosa e um agradecimento em nome do município e da Póvoa de Varzim pela sua colaboração, pela forma amiga, como tem estado sempre presente nestas correntes descritas, e este ano comemoramos o 19º aniversário. Gostava de saudar também o Sr. Presidente da Assembleia Municipal, o Sr. Professor Afonso Pinhão Ferreira, o meu antecessor, sempre presente, Dr. Macedo Vieira, em si também saúdo todos os autarcas que exerceram funções nesta autarquia, nomeadamente o ex-Presidente da Assembleia, Dr. Rui Faria, também aqui presente, os senhores vereadores, e queria fazer uma saudação muito especial e um desafio. É ao Luís Diamantino e à Manuela Ribeiro, que têm sido as pessoas que são o rosto mais visível desta organização, que é uma organização não de 2 pessoas, mas de muita gente, e que têm levado ininterruptamente ao longo destes 19 anos a organização destas nossas correntes de escrita. Para o ano fazemos 20 anos. Dizia muitas vezes ali o Dr. Macedo Vieira, com quem tivemos a oportunidade, eu e o Luís, de colaborar muitos anos, mais de 20, que se nós não formos capazes de mudar, 2 coisas acontecem. Ou são as pessoas que nos mudam, ou então são as pessoas que se mudam. E eu acho que para o próximo ano, 20º aniversário, nós temos que ser capazes também de nos reinventar e de voltar a arriscar. Naturalmente, como dizia a Inês Pedrosa, com o mesmo sorriso, com a mesma simpatia, com o mesmo profissionalismo, com a mesma forma como nós nos organizamos. Mas acho que é tempo de nos reinventarmos também e de fazer com que estas nossas correntes de escrita possam começar o 20º aniversário e daqui a 20 anos, quem cá estiver, voltar a fazer um novo desafio a quem cá estiver ainda a organizar, no sentido de elas durarem mais 20 anos. E nesse sentido, eu pedia à Manela e ao Dr. Luís Diamantino, que eu sei que são muito imaginativos e capazes de se reinventarem, e já que dinheiro não é problema, porque também já ouvimos o Dr. Dionísio Vinagre a dizer que para o ano contaremos naturalmente com o apoio do Casino da Póvoa de Varzim. Eu gostaria de, no próximo ano, poder, convosco, apresentar naturalmente um novo desafio para a próxima década. Permitam-me que, na abertura deste nosso 19º encontro, dirija na condição de anfitrião e enquanto autarca algumas palavras àqueles que da palavra
fazem ofício. É que eu também faço, mas como aqui enfatizei há um ano, a palavra tem para mim outra circunstância, outro enquadramento, outro objetivo e, portanto, naturalmente, um outro significado. Da palavra fico escravo. Disse e repito, porque é assim que na política nos credibilizamos e enobrecemos esta arte de serviço aos outros e à comunidade. Vejam o paradoxo e imaginem quanto vos invejo a sorte. É que, enquanto para mim a palavra tem de ser ética e politicamente refletida e, portanto, naturalmente contida, porque, como disse, gera entre mim e os meus ouvintes ou leitores um vínculo isento de suspeição, para vocês é campo de liberdade. Hoje são estas as palavras, amanhã não sei. Escrevo para dizer que não sei. Escrever é um acaso de circunstâncias. Escrevo para me desacorrentar da verdade. Escrever é provocar o fracasso. A realidade arruína o que escrevo. São alguns dos motes para os debates que ao longo destes dias reunirão em torno das vossas mesas a curiosidade atenta e ávida de tantos vossos leitores e admiradores. Parecendo que não, a minha palavra, escassa e escrava, e a vossa palavra, abundante e livre, não são antagónicas, são sim tão complementares como a engenharia e a arquitetura, a prosa e a poesia, o corpo e o espírito, o sol e a lua, a luz e a sombra. São o outro lado da mesma realidade. Diferentes formas de haver, tantas na sua diferença quantos os olhares. Tantas e porventura tão diferentes que nos colocarão perante realidades aparentemente antagónicas. Tantas e tão antagónicas que nos remeterão para mundividências porventura inconciliáveis. Mas não. Tantas e tão cavadas diferenças, reais ou interpretativas, são apenas perspectivas que complementam e enriquecem. Quem só conhece uma perspectiva da realidade? Que realidade conhece? A verdade está na pluralidade. Mas qual é o limite da pluralidade? Em algum momento se atinge a plenitude, ou seja, a verdade, noutra linguagem, o conhecimento. Volto atrás, parecendo que não, a minha palavra e a vossa palavra, tão diferentes, diferem apenas porque traduzem a verdade dos nossos diferentes olhares. Se vocês, pelo ato da criação literária, são, como Nélida Pinhon dizia de Machado de Assis, transformadores da realidade, também eu, gestor desta pequena polis, me vejo sobretudo no papel de seu transfigurador cotidiano, inscrevendo no seu corpo, sob a forma de obra física, a melhor poesia ou a melhor prosa de que sou capaz, com uma diferença. Enquanto a vossa criação é trabalho individual, a expressão do vosso gênio, a minha é produção coletiva. A expressão do pensamento, do sentimento, do desejo e da ambição daqueles que aqui represento. Vocês, criadores da melhor prosa e da melhor poesia, que nos últimos anos se têm produzido no espaço ibero-americano, são nossos companheiros, alguns desde há 19 anos. Nesta caminhada que pretende afirmar a Póvoa de Varzim como cidade da cultura e do lazer. Uma identificação hoje percebida como natural e inquestionável, mas que na viragem do milénio parecia uma ambição excessiva porque aparentemente sem lógica e, portanto, condenada ao insucesso. Foram, aliás, poucos aqueles que nos meios literários de então nos levaram a sério. Mas era a sério que trazíamos para a praça da grande comunicação a expressão pública do reencontro da cidade com a sua identidade e, portanto, com a sua vocação. Que as cidades, como as pessoas, têm vocações. Aquilo em que são diferentes, aquilo em que sabem fazer bem, aquilo em que são melhores que as outras, não podemos ignorar que
que estamos em competição, numa competição global, em que, curiosamente, a disputa hoje se trava mais entre cidades do que entre Estados. E a cultura e o lazer são inquestionavelmente, nos dias de hoje, os conceitos amplos que melhor incorporam as expressões que atualizam dinamicamente o passado, em que da inicial estância balnear do Norte, a Póvoa de Varzim se foi especializando na prestação dos serviços de acolhimento e de bem-estar, beneficiando do posicionamento geográfico que a faz central na fachada atlântica do Noroeste peninsular. Fizemos, no último quarto século, esta caminhada, resgatando a cidade da descaracterização que a conduzia à irrelevância e devolvendo-lhe o espírito que a singularizou. No século XIX, como terra de ócio e de negócio, montra do progresso social e económico, palco da criação literária e de tantas outras artes, enfim, cenário e laboratório de uma sociedade na dianteira do seu tempo. Essa Póvoa, que foi de Essa, de Camilo, de Ramalho, de Antero, de João Penha, de Raul Brandão, de Nobre, de Régio, de Agostina, de Bento da Cruz, de Luísa da Costa, de João Marques e de tantos outros, essa Póvoa hoje, de José Carlos de Vasconcelos, a quem aproveito para saudar, que entretanto chegou, e de quem mais? Essa Póvoa do livro e da leitura, das artes todas, a Póvoa que todos vós dizeis que é vossa, a Póvoa a que vos sentis física e emocionalmente acorrentados, e diria eu, após a Inês Pedrosa, e enamorados. Essa Póvoa voltou, sendo obviamente outra nas formas como atualizou esta sua matriz identificadora. E há de certamente marcar-vos, tanto que um dia vai ser com certeza cenário de uma bela história. Quantas já aqui vivestes, ou razão de um poema. Boa parte desta caminhada foi escrita, com a participação daqueles que, ano após ano, e alguns desde o início, como dizia há pouco, integram o movimento criador que os acorrentou à cidade e que mérito vosso e nosso é hoje uma das principais referências identificadoras da Póvoa de Varzim dentro e fora do país. Ou seja, autarcas e autores escreveram as páginas deste novo tempo e fizeram-no com tal sintonia estética que o corpo da cidade e a sua atmosfera urbana se encontram já numa plataforma superior da realidade. Aquela que nos inscreve de facto no campo das comunidades criativas. Ao apostar na cultura e no lazer como vetores estratégicos do seu desenvolvimento, a Póvoa de Varzim potenciou não apenas a ambiência cultural que emergiu, renovada das entranhas deste esforço reabilitador, mas igualmente a tradição que era ainda uma referência e solidificava esse movimento, aliada ao vigor juvenil de uma geração que se afirmava culturalmente nas áreas da literatura e da música. Nós sabíamos que era por aqui, por estes alicerces identitários, que fundamentaríamos o desenvolvimento sustentado da nossa cidade. Porque a cultura, o setor criativo em geral, gera emprego, 3,2% mais que a indústria alimentar. Cria riqueza, representa 3,6% do produto, mais que o próspero, imaginem, setor têxtil. Dinamiza a economia, capta fluxos turísticos significativos, promove a atratividade da cidade, fixando segmentos populacionais com perfil sociocultural específico. Nós sabíamos que nesta competição contaríamos com a criatividade dos residentes e com a valorização dos recursos endógenos do nosso território, de modo a torná-lo atrativo ao talento e ao investimento. E nisso aplicamos políticas que hoje, face aos resultados, são um reconhecido caso de sucesso e de excelência. O nosso objetivo é hoje fazer da Póvoa de Varzim uma cidade e um território onde a literatura, as artes, a ciência e a tecnologia cresçam juntas, num processo coletivo multidisciplinar que abraça a comunidade e que gere o ambiente propício à afirmação do talento e dos projetos criativos. Entre nós, na nossa Póvoa, é crescentemente sentida
a presença de visitantes por efeito da agenda cultural do município. Só um número, não gosto muito de números. Entre abril e outubro, para que saibam, na Póvoa de Varzim, nós temos uma capacidade instalada de cerca de 1.600 camas, vendemos 250.000 dormidas. Sobretudo, da que tem por palco o renovado Cineteatro Garrett. E que se estende por áreas e públicos tão diversos como são os do teatro, da música, da dança, do cinema. Os espetáculos que diariamente aqui se sucedem e que quase sempre esgotam os 468 lugares da sala, atraem à cidade espectadores da região, cuja presença anima os espaços urbanos circunvizinhos e dinamiza o comércio e a restauração. Será naturalmente na literatura que ancoraremos o desígnio de virmos a ser internacionalmente reconhecidos como cidade criativa. Não esquecendo que as artes se querem juntas e que, portanto, a nossa cidade será também território fértil para os multimédia, o artesanato, o design, o cinema, a música e a arte popular. Enfim, para tudo aquilo que, identificando o nosso tempo, afirma a nossa fidelidade às raízes e aos valores que nos caracterizam como comunidade. E, portanto, alicerçam a nossa capacidade competitiva. Como disse no início, desempenhamos papéis diferentes, porque é diferente a forma como nos relacionamos com o objetivo, esse sim, comum, e de elevar culturalmente a sociedade. No nosso caso, reforçando a centralidade da cultura e do lazer no processo de desenvolvimento da Póvoa de Varzim. Hoje, e por mérito muito partilhado, uma cidade criativa. Boas correntes. Muito obrigado. Senhor Presidente da Câmara da Póvoa de Varzim, anfitrião, Senhor Presidente do Conselho de Administração do Casino da Póvoa, nos recebe aqui, meu caro colega Abrão Vicente, que tem a sorte de poder estar aqui como autor e não como ministro, e que eu invejo. Minha querida Inês Pedrosa, fazes-nos falta. Meu caro José Mário Silva, meu caro José Carlos Vasconcelos, enfim, cara Manuela Ribeiro, Dr. Luís Vitorino. Eu deixem-me, antes de vos ler o texto que trouxe preparado, fazer algumas homenagens e um testemunho pessoal. A primeira homenagem, evidentemente, é à Câmara da Póvoa. A Câmara da Póvoa tem aqui e o Sr. Presidente acabou de referir e desenvolver, a Câmara da Póvoa compreende como a cultura enriquece, não apenas naquilo que é a nossa humanidade, que precisa da cultura para aprender a ser humano, nós precisamos da cultura para aprendermos a ser humanos, mas também como fonte de riqueza material. As indústrias criativas, toda a atratividade cultural, o próprio património, tudo isso é gerador de riqueza, é criador de riqueza. E é importante, muito importante, que os nossos poderes locais, que as nossas câmaras compreendam isso e façam um trabalho tão importante como o que a Câmara da Póvoa está a fazer. Ao Casino da Póvoa também manifestar o testemunho de reconhecimento pela atividade cultural que desenvolve. A sociedade, toda a sociedade, todos nós temos que ser parceiros desta grande da cultura, da promoção e do apoio à cultura. As homenagens ao escritor Juan Gabriel Vázquez, que eu tive o gosto de conhecer pessoalmente, é um escritor relativamente jovem, ele tem 45 anos, tem uma obra já séria e consolidada e é um romancista colombiano que surge, digamos, depois, pós o realismo mágico e toda o grande boom da literatura americana, latino-americana, do Garcia Marques, e é, digamos, esta nova geração da ficção latino-americana que se demarca, enfim, recebe toda a herança dessa grande geração, mas está já num ponto de vista mais distanciado, um pouco mais pós-boom.
E é um escritor, portanto, muito interessante, e eu penso que o terem premiado um escritor colombiano revela também uma grande dimensão deste encontro, destas correntes escritas. Se estão aqui duas línguas, as duas línguas ibéricas, o português, o espanhol, estão aqui, o galego talvez também, não sei se o catalão e o basco, mas sobretudo o português e o espanhol, que são duas línguas de projeção mundial e que são, portanto, dão a este encontro da pova, dão àquilo que se passa aqui nas correntes, uma dimensão mundo, uma dimensão de estamos aqui a conversar uns com os outros porque somos cidadãos do mundo, porque vimos da África, porque vimos da América, porque vimos da América de língua espanhola, porque vimos da África de língua portuguesa, porque vimos de Portugal, porque vimos de Espanha, e todos estamos aqui a conversar sobre isto que nos faz escrever e que eu penso que está muito bem neste tema posto aqui. Escrevo para dizer aquilo que não sei. De facto é verdade, porque se eu soubesse o que queria dizer, não escrevia, dizia. Portanto, está muito bem visto e Eu queria também prestar uma homenagem ao Luís Fernando Veríssimo, que é um amigo, além do mais. Lamento que ele esteja doente, mas eu penso que o analista de Bagé, confio que o analista de Bagé, através da sua terapêutica do joelhaço, consiga resolver o problema de maneira ao Luís Fernando Veríssimo estar aqui no ano que vem. Os leitores do Luís Fernando Veríssimo compreenderão esta alusão. E queria também testemunhar pessoalmente que eu, desde que a Síria Alvim me acolheu generosamente no seu seio, como editora, tenho lançado sempre os meus livros aqui, os 2 livros anteriores, e o livro que sai na quinta-feira, suponho que já será aqui distribuído, e tive o gosto de conhecer as correntes escritas, portanto, e de entrar aqui neste mundo e de partilhar convosco este espaço, as noites, sobretudo aquelas noites que se fica no hotel a conversar até altas horas. E eu nunca fui vítima nem de violência doméstica, nem de assédio. Eu penso que se invertêssemos a ordem das coisas e se eu, enfim, tivesse cedido a um assédio, talvez eventualmente pudesse ter sido vítima de violência doméstica. Mas nem uma coisa nem outra aconteceram e, portanto, todo esse movimento nupcial que a Inês aqui evocou foi-me alheio, mas não me foi alheio, foi a partilha, a solidariedade, a amizade e o conhecimento uns dos outros. É verdade que nós aqui nestes dias que passamos na Póvoa de Varzim, e feliz quem pode aqui ficar e não tem que ir para Lisboa logo a seguir ao almoço para continuar o trabalho, e portanto desejo as maiores felicidades a estas correntes. Queria-se também salientar o prémio, além do grande prémio das correntes, que é importante e que eu já sublinhei, estes prémios do conto infantil são extremamente importantes, porque são os professores e os alunos que vêm aqui, que fazem o seu trabalho, que preparam, e isto cria realmente a maneira de criar o amor à leitura, e é a única maneira de defendermos o livro e a leitura. E passo agora ao meu discurso preparado. É com enorme satisfação, já disse, que me associou às correntes escritas. Além da expectativa gerada pelo lançamento de 14 livros e a atribuição de 4 prémios literários, este festival integra outras iniciativas não menos importantes, como são exemplos uma dezena de mesas redondas, exposições, livrarias instaladas nos espaços comerciais da cidade ou poesia na rua. É uma outra dimensão que eu não referi, mas é para fora daqui, para fora dos espaços onde se passam os diálogos e as mesas redondas e as apresentações de livros, toda a cidade vive estas correntes escritas. Todo o espaço da Póvoa, todas as ruas, a Feira do Livro, há todo um movimento, as iniciativas da poesia na rua. Temos aqui 80 escritores de 14 nacionalidades, diferentes geografias. Um encontro de escritores é sempre um momento especial. Especial porque é um desafio que nos deve contagiar a todos, escritores que cruzam olhares múltiplos e diversos sobre a realidade, que se encontram por causa das palavras dialogam. É o convite que o livro também nos faz. Outra vertente fundamental das correntes escritas, já o disse a propósito do prémio do conto infantil, é o encontro de escritores com alunos de diferentes níveis de ensino.
Os prémios que também aqui decorrem devem ser encarados como um convite a mais leitura, a mais formação de novos leitores. Quero sublinhar, uma vez mais, a defesa da literatura na sua íntima relação com a língua. Sem a literatura, a aprendizagem da língua ficaria terrivelmente empobrecida e, digo também, a aprendizagem da vida. Desenvolver a capacidade leitora e ampliar a experiência da leitura são, assim, dois objetivos simultâneos que todas as sociedades devem realizar de forma permanente. E é por aqui que se deve começar. Nunca é demais sublinhar a importância do livro e da leitura para a formação cultural do cidadão ao longo de um percurso que se inicia nos primeiros anos da vida e se prolonga numa permanente descoberta pessoal. Trata-se de um percurso que nos faculta o acesso a outros mundos, mas também a zonas desconhecidas de cada um de nós que passamos a conhecer por esse meio. Saímos do nosso quadrado, construímos o nosso espírito, sentido crítico, tornamos-nos verdadeiros cidadãos, na acessão mais rica da palavra. Há muito por fazer, claro, mas felizmente chegamos a um patamar em que já ninguém questiona a importância das políticas públicas do livro e da leitura como pilares essenciais de uma literacia e de uma cidadania plenas. Muito embora os suportes digitais se tenham hoje tornado indispensáveis para a difusão da leitura e do conhecimento, continua a ser fundamental o papel desempenhado pelo livro como objeto de cultura e como base de uma literacia específica, cada vez mais relevante no mundo em que vivemos. Na área das bibliotecas, estamos a desenvolver um trabalho conjunto com as comunidades intermunicipais com o objetivo de criar redes intermunicipais de bibliotecas, privilegiar as comunidades intermunicipais em zonas desfavorecidas, requalificar as bibliotecas e, evidentemente, cooperar estreitamente com as bibliotecas públicas e as bibliotecas escolares, que são, enfim, mais apoiadas pelos poderes locais, mas que não devem deixar, por isso, de continuar a ter o apoio central através do Plano Nacional de Leitura, que integra hoje os Ministérios da Educação, da Cultura, da Ciência e do Ensino Superior. A importância do papel das livrarias, são indispensáveis as livrarias, as chamadas livrarias independentes são fundamentais, porque além do seu perfil comercial, contribuem para a criação de hábitos de leitura nas comunidades onde se encontram. Nós, na cultura, temos um grupo de trabalho que está a estudar já incentivos à rede livreira, através da atribuição às livrarias, de um selo de mérito cultural, e também o Ministério da Educação, como sabem, promoveu que a venda dos manuais escolares se faça através das livrarias e contrariando a tendência para uma compra por grosso e, portanto, favorecendo a venda pelas livrarias a retalho dos manuais escolares. Os prémios são importantes, sobretudo para os premiados, não é? Mas são importantes porque conseguem chamar a atenção para obras que atingem deste modo a notoriedade que merecem, estimulam a criação literária e também referindo o que nós fazemos pelo nosso lado, queria referir que retomamos a prática da atribuição de bolsas de criação literária, ainda, enfim, menos do que as que desejaríamos, mas já retomámos desde 2017, ao fim de 15 anos em que não houve lugar a elas, as bolsas de criação literária. E também o Prémio Design do Livro terá a sua primeira edição já em 2018, estando previstas as candidaturas durante o segundo trimestre deste ano. Levar o livro ao leitor, a criação à leitura, transformando a alfabetização em literacia. Se estas técnicas de produção do livro e as suas estratégias de comercialização se modificaram radicalmente nos últimos anos, há nessa cadeia um elo imutável, dois elementos que permanecem independentemente da revolução do digital, o autor e o leitor, sem esquecer, claro, o editor. E aos editores também temos dado a nossa atenção, temos tido um bom diálogo, como certamente o meu editor que está aqui não dirá o contrário, temos tido um bom diálogo com as editoras, no sentido também de ver os problemas da edição e poder atender a que o editor é realmente o mediador fundamental entre o autor e o leitor. Mas os dois polos são realmente o autor que produz, o leitor que lê.
e cada autor secretamente deseja dirigir-se a um leitor privilegiado, a um leitor que encontra a certa altura aquilo que eu escrevi e que talvez alguma coisa se transforme dentro dele e talvez alguma coisa sinta ao ler o texto que o escritor deixou, e penso que é essa a esperança dos escritores, é essa a nossa mais secreta esperança, e agradeço a todos, aos confrades, aos anfitriões e a todos os presentes e a todos aqueles a quem estas correntes de escrita tanto devem. O vereador Luís Diamantino, o Dr. Manuela Ribeiro, o apoio sempre do nosso poveiro José Carlos Vasconcelos, e muito obrigado a todos.